Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 17 de março de 2024, um domingo com 27 graus em Ribeirão Preto, né? Nublado e a chuva probabilidade de 0%, a umidade relativa do ar está em 70%. Nós teremos hoje uma temperatura bem alta, 36 graus, hoje no meio do dia, sensação térmica 40 graus. Hoje pela manhã nós tivemos 23 graus e já estamos em 27. E deve subir mais 9 pontos aí, né? Segundo os termômetros. Mas a sensação térmica deve ser de 40, 41 graus hoje, no período entre 14 e 16 e 30. Então, algumas recomendações ainda se fazem necessárias, muitas pessoas já sabem, e você que já sabe, continue cumprindo os protocolos aí, evite fazer exercício entre 10 e 16 horas, tá? Evite fazer. A insolação e a desidratação têm causado grandes problemas, principalmente em pessoas de mais idade. Então, você que está aí e que sabe o que é que precisa ser feito e não tem feito, cuidado, uma hora dessas você pode ser surpreendido por uma situação muito complicada, tá? Insolação e desidratação não se brinca. Outra coisa que não se deve brincar é com a dengue, tá? Então, se você está em casa e está em condições, faça uma limpeza no seu quintal, uma limpeza no seu pedaço aí. Não deixe o mosquito da dengue proliferar dentro da sua casa, na sua vizinhança, nas praças, por onde quer que você passar, que vê alguma coisa que pode se tornar um ambiente favorável para a proliferação desse mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode matar. Se você tem algum problema pulmonar, cardíaco, se você tem diabetes, pressão alta, se você tem aí problemas com colesterol, se você tem alguma comorbidade, alguma doença já pré-instalada, né? Já passei por grandes problemas aí, eu tenho algumas infecções, então cuidado, cuidado mesmo, porque a dengue hemorrágica ela pode matar e ela é mais grave, os sintomas dela são mais graves em pessoas que já têm algum problema instalado, né, pré-instalado. Então a gente chama de comorbidade, mas alguma doença. Se você já tem algum problema de saúde, cuidado com a dengue, que a dengue pode matar. Então, falando daqui agora para você, diretamente de Ribeirão Preto, né, o norte do estado de São Paulo, nós estamos vendo aí que a região sudeste do Brasil está passando por um alerta vermelho, segundo o pessoal da meteorologia. É um alerta vermelho grave durante 5 dias aí, até quarta ou quinta-feira desta semana. Nós teremos temperaturas 5 pontos acima do que é a média. Sabe o que é isso? Onde deveria estar 30 está 35, onde deveria estar 28 está 33, 5 pontos. Então, nós estamos precisando da ajuda de todos vocês para que essas situações de problemas não aconteçam dentro da sua casa, porque agora com o calor, chuva no final da tarde, chuva esporádica, acúmulo de água, essa água continua sendo um ambiente muito favorável para esse mosquito. E também tem um outro problema, o problema dos escorpiões. Escorpiões estão aí causando problemas por todo lado. Então, a Covid não desapareceu totalmente, tá? E ela não vai desaparecer. Nós temos que colocar isso em mente, tá? Ela não vai sumir, ela vai ficar parecida com uma gripe que todo ano aparece, todo ano ela dá essas caras, todo ano ela vem para poder ter alguma força sobre a população. Então, todo ano nós vamos ter algumas surpresas aí quanto à Covid, tá? E nós estamos tendo ainda porque ela não vai parar. E quando tem festas, situações de grandes aglomerações, nós precisamos tomar algumas precauções. Então, você que está aí nessa situação, faça isso. Cuide para que você não tenha nenhum problema com a dengue, nem com a Covid. Então, presta atenção. Essa situação de ar-condicionado muito forte
e outra hora muito calor, causa isso, esses problemas de garganta, respiratórios. Então cuida aí também desta situação, para que você não tenha grandes problemas a que você venha sofrer algum tipo de situação complicada aí, tá? Principalmente você que tem algum problema respiratório. Cuida aí para não passar por dificuldades. O versículo de hoje é um versículo que eu gosto muito. O livro de Tiago, ele traz alguns puxões de orelha, mas no capítulo 4, versículo 10, Tiago está no Novo Testamento, tá, pessoal? Se você for aí folhando um pouquinho antes do final da Bíblia aí, você vai ver que tem um livro chamado Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 10, diz assim: sejam humildes diante do Senhor e ele os exaltará. Tem um autor, um grande pensador aí, que disse assim: o caminho da exaltação passa necessariamente pela humilhação. O caminho para a exaltação passa necessariamente pela humilhação. E aí, nesta situação, Tiago está dizendo: sejam humildes diante do Senhor e ele os exaltará. Parece-me que esse termo humildes tem sido confundido com muita coisa que não é humildade. Ser humilde é reconhecer. Ser humilde é ter conhecimento de que aquilo que está fazendo não está bom ou está bom, e não precisa ficar jogando confete em si mesmo, não precisa ficar passando pano para os outros. Não é essa a situação, é diante do Senhor, é reconhecer que diante do Senhor você tem problema, você é pecador, você tem as suas necessidades, as suas dificuldades. Então nós temos muitas coisas que há que colocar diante do Senhor, que nós não podemos nos exaltar por isso, né? Nós temos que nos conter, porque muitas coisas nós fazemos e não fazemos bem. Mas por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Eu quero ler um texto com você e hoje eu vou fazer bem rapidinho. É antes dos 20, sim. Antes dos 20. Ou se passar um pouquinho, 25, tá? Eles deram 40, mas nós vamos fazer com 25, para que fique fácil para vocês todos. Presta atenção aqui, ó, nesta situação. Eu sei, todo mundo gosta de ficar aqui batendo papo, mas não dá. Porque essa aqui é o que vai para o YouTube. Então vamos ver aqui, ó, o que é que está dizendo. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele escreveu uma carta, né? E ele estava numa situação muito complicada. Ele tinha 56, 57 depois de Cristo, e ele estava em Corinto, e ele estava escrevendo essa carta, preparando os romanos, que ali tinha pessoas dos dois lados, né, cristãos, e ali os romanos e aqueles que ainda estavam na caminhada para se tornar um cristão. E aí ele fala desse jeito com eles, para trazer todo mundo, todos, para o mesmo local, para o mesmo patamar, para que igualem-se todos diante do Senhor. Então sejam humildes diante do Senhor. Na humildade, todos são nivelados, entende? Então, qual que é a situação? Quando nós falamos de estar na igreja, ou de falar de igreja, eu não estou chamando ninguém para a igreja, tá? Não estou chamando, não estou falando que essa ou aquela está certa ou está errada, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você está numa igreja, numa instituição, em qualquer situação, todos acabam sendo iguais. São todos funcionários de uma empresa. Dentro da igreja, são todos servos de Deus. Então, para nivelar todos, para que ninguém ficasse se achando mais do que o outro, tá? Nem judeu, nem romano, nem aqueles que estavam chegando que poderiam ser agnósticos, aqueles que não criam em nada, né? Eu sou ateu,
graças a Deus. Então, esses aí precisavam de um nivelamento. E ele estava preparando a igreja de Roma para poder ele chegar lá. E ele disse: sejam humildes diante do Senhor e ele os exaltará. Esqueçam todas as outras situações, todos os problemas, necessidades, dificuldades, esqueçam tudo e sirvam ao Senhor. A partir do momento que todos são nivelados como servos, então não interessa o que você faz lá fora. Não interessa o que você é lá fora. A sua posição social, a sua posição política, a sua posição econômica não interessa. Percebe? Que existem lugares, e a igreja é uma delas, onde todos são nivelados, são pecadores que necessitam de Deus, necessitam do favor de Deus, necessitam do sacrifício bendito ali da cruz do Calvário, e todos acabam sendo nivelados. Não interessa se tem mais dinheiro, menos dinheiro, aqueles que estão doentes ou estão muito saudáveis, aqueles que fazem academia e outros que fazem do hospital a sua academia, né? Vivem dentro de hospital, outros que vivem dentro de uma academia fazendo, outros que não são nada, politicamente falando, mas outros que são totalmente inteirados nessa situação. Alguns que têm muito dinheiro e vivem dentro de instituições financeiras, nas bolsas de valores, nos lugares onde são aplicados dinheiro, onde fazem corretagem de dinheiro, e outros que não têm dinheiro de jeito nenhum e dependem das migalhas que caem daqueles outros que ali estão. Percebe? Mas quando passam pela porta da igreja, tornam-se todos pecadores, todos servos e todos irmãos. É assim que Deus nos vê. Independente do que você está passando nesse momento, se você tem muito ou pouco dinheiro na conta, se você tem alguma comorbidade, alguma doença pré-instalada, se você tem alguma dificuldade ou não, se você está numa situação onde os homens dizem que não tem solução. Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos, que ele estava em Corinto, ali ele estava dizendo, através do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, ele estava dizendo, veja aqui, veja o que é que ele estava dizendo. Tem uma luta interior dentro de cada um de nós. E Paulo estava dizendo isso, era Paulo. Então, será que o que é bom e me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Nós não éramos para morrer. Foi o pecado que fez isso, da gente morrer. E esse pecado lá do Éden, tá? A morte entrou na humanidade através do pecado lá do Éden. Adão e Eva, lá atrás. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro que aquilo que o pecado realmente é. Assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Sabemos que a lei divina, que é a lei divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado por ser seu escravo. Lá atrás nós nos tornamos escravos. E quando nós nascemos, já estamos, presta atenção nisso aqui, por favor. Quando nós nascemos, nós já estamos destinados ao inferno. Percebe? Nós não temos direito algum diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Então presta atenção, Quando lá atrás aconteceu o pecado, todos pecaram. Um pecou, se um pecou, todos pecaram. Mas quando Jesus veio e pagou pelos nossos pecados, um morreu, um que era santo e não tinha pecado, era limpo, um cordeiro sem nada, sem manchas, sem marcas, sem nada. O pecado não teve poder sobre ele. Ele morreu na cruz por mim e por você. E aí sim, por causa do pecado de um teve que morrer também. E esse um que morreu é o Filho único, o único Filho
de Deus que veio aqui na terra, morreu pelos meus e pelos seus pecados. Então, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Estava sendo injusto toda a humanidade sofrer por causa da desobediência de Adão e Eva. Por causa do pecado dos dois. Então, presta atenção aqui, ó. Então, presta atenção, ó. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido para o pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço. Paulo que estava falando, hein? Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Já percebeu? Que para poder fazer o bem você tem que se esforçar, porque nós temos dentro de nós o pecado. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Nossa. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. A lei está dizendo o que é certo. Mas eu não faço. E eu reconheço que a lei está certa. Porque quando eu faço o que está errado, ela me acusa. Então presta atenção. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso. O pecado já não somos nós. Mas o pecado que vive em mim é que faz. Nós não queremos fazer isso, mas o pecado que existe dentro de nós faz com que pequemos. Presta atenção aqui nisso aqui, ó. Olha outra situação aqui que é muito complicada. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, a minha natureza humana. Isto é a minha natureza humana. A minha natureza humana não tem nada bom. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Mano, tem condições isso? Pois não faço o bem que eu quero. Mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Fruto do pecado. É o pecado que faz isso. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Somos nós. Porque você não quer fazer, mas você faz. Mas o pecado que vive em mim é que faz. Percebe? Então, o ser humano pode até ter vontade, muita boa vontade, de fazer o bem. Mas, infelizmente, muitas vezes, ele não faz porque o pecado que vive nele o impede. Assim, eu sei o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Eu sempre tenho encontrado pessoas que gostam da Bíblia, gostam da palavra de Deus, gostam de ouvir a palavra, gostam de receber orações, mas não conseguem agir em conformidade com aquilo que a palavra, com aquilo que Deus está pedindo. Veja aqui, ó, esse outro aqui, ó. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Mas olha o 23. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Tem a lei do pecado também. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Eu quero, eu penso, eu faço um esforço tremendo, mas a hora que eu menos espero, estou fazendo coisa errada. Ela me torna prisioneiro do pecado, olha lá, ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Aí ele fala, como eu sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem é que vai me livrar desse corpo que me leva para a morte? Mas no versículo 25, aí ele já explica, olha só. Que Deus seja louvado. Pois Ele, Deus, fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu vivo a lei de Deus. Eu quero fazer a lei de Deus.
mas na prática, com as minhas atitudes, com a minha conduta, eu sirvo a lei do pecado. Difícil, né? Aí você para e começa a pensar no seguinte: nós somos escravos do pecado, mas através de Jesus Cristo, nós somos libertos para sermos livres do pecado, livres da opressão do pecado, livres do domínio do pecado, através de Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso por mim e por você. Tá bom? Tá dado o recado? Ficou explicado? Isso, então tá bom. Ficou explicado. O pecado é quem faz com que as pessoas tenham atitudes que nós muitas vezes pensamos: como é que ela pode fazer isso? Certo? Vamos orar? Hoje eu vou fazer uma oração bem genérica, bem para todos, sem citar algumas situações. Vamos citar algumas pessoas que essas nós não podemos deixar para trás, mas vamos citar poucas situações, tá bom? Vamos orar? Vamos terminar com 27 minutos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pela Isabela, pelo Yuri, pela Célia, oramos pela vó Hilda, oramos pela dona Luzinete, pela vó Tereza, oramos pelo Janinho, pela Selminha, oramos nesse momento por todos aqueles que fazem parte da família da Célia, o Ronaldo, o Wesley, a Fabiane, a Flaviane, as crianças, oramos pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum. Nós oramos também pela Dona Maria José, que é sua mãe. Oramos por todos aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial. Que o Senhor repouse a sua bênção sobre a vida de cada um deles. Que dê da tua graça, da tua bênção, da tua paz. Que a tua misericórdia seja estendida sobre a vida de cada um deles também. Continue trabalhando na vida de cada um deles e fazendo com que tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles, seja nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problemas, todos eles resolvidos em nome de Jesus. Aqueles que estão esperando uma bênção especial sobre a sua saúde, que a sua bênção repouse sobre a vida deles também. Oramos por aqueles que estão nas casas de idosos, nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, onde quer que tenha um idoso precisando de uma bênção especial neste domingo. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão empregados, pelos empregadores. Oramos por aqueles que estão nos hospitais como pacientes, aqueles que estão sendo tratados em uma UBS, UBDS, UPA, seja a sigla que for, que o Senhor dê graça a cada um dos trabalhadores desses locais e aqueles que estão buscando também o serviço desses locais, que sejam abençoados e que haja pronto restabelecimento sobre a vida de cada um deles. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, que estão em situação de rua, aqueles que estão como andarilhos, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão precisando do Senhor, aonde quer que eles estejam, aqueles que estão em depressão. Nós oramos para que isso seja totalmente resolvido na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, nós repreendemos a ação do inimigo sobre a vida dessas pessoas e que a tua graça, a tua bênção, a tua paz repouse sobre a vida delas. Nós te pedimos em nome de Jesus também sobre aqueles que estão nesse momento fazendo a tua obra, aqueles que estão nos lugares mais complicados, que o Senhor dê graça a cada um deles. Oramos por todos aqueles que estão presos e não deveriam estar, que são inocentes. Que o Senhor dê graça a cada um deles. E todos os demais, que eles possam usar esse tempo para reconhecimento das suas atitudes. É a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande domingo repleto de grandes e boas realizações. Que Deus te abençoe. Bom dia, bom domingo, uma feliz semana para todos nós. Deus abençoe.